Meus irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós nessa noite do dia do Senhor. Uma das características peculiares da palavra do Senhor é a capacidade dela de se renovar. Nós lemos o texto hoje da palavra de Deus. Quando lemos ela em outro momento, parece que o Senhor fala conosco de uma forma bem distinta de como Ele falou a primeira vez. Então a palavra de Deus ela é viva e ela fala de diversas formas. É importante que saibamos isso, de maneira especial quando lidamos com textos conhecidos. Imagina João 3,16. É um texto que nós sabemos de ponta a ponta. E o texto que eu farei a exposição nessa noite também é um texto que possivelmente você conhece de cabeça. Salmo 23. Eu peço que, por gentileza, você abra lá. Livro dos Salmos. Faremos a exposição do Salmo de número 23. Livro dos Salmos, Salmo de número 23. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Senhor, conhecemos esse texto tão bem, sabemos ele de cabeça, nos referimos sempre a ele. Nós te pedimos clareza na compreensão desse texto nessa noite. Que todas as implicações desse salmo para as nossas vidas possam ser compreendidos, Senhor. Que possamos amar ainda mais ao Senhor, que possamos servir ainda mais o Senhor, ao compreendermos as maravilhas da Tua lei. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, eu tenho falado aos irmãos por vezes a importância dos títulos dos salmos. Tantas vezes esses títulos, eles trazem muitas informações. Na semana passada nós expomos o Salmo 88 e vimos a relevância de sabermos quem foi que escreveu aquele salmo. Um levita, um homem que servia ao Senhor, mas que sofria. Hoje é um homem diferente que escreveu o salmo que estamos analisando. Mas, apesar de ser um homem diferente, é um homem muito conhecido por nós. E esse homem, então, é Davi. Por meio desse salmo, Davi começa a falar a respeito da relação que ele tem com o próprio Deus. Ele diz que a relação dele com Deus é como de uma ovelha com um pastor. A pergunta que surge naturalmente diante disso é: o que um monarca, um rei, o maior rei de Israel, sabe a respeito de uma relação entre um pastor e as suas ovelhas? Naturalmente porque ele mesmo foi um pastor. Davi era mais velho, ou melhor, o mais novo, filho de Jessé, e então depois que o profeta Samuel vai lá na casa de Jessé para procurar um novo rei que haveria de ser ungido depois de Saul, Samuel pergunta: já não tem mais nenhum filho seu? E então Jessé diz: tem mais um, está lá no fundo, ele está cuidando de ovelhas porque ele é pastor. Então, quando Davi está falando essas palavras a respeito de um trabalho de pastor, ele sabe exatamente do que ele está falando. Ele está falando com propriedade. Ele não nasceu em um castelo onde só havia reis, príncipes, princesas, não. Ele nasceu de uma família bem simples e cuidou muito tempo, não das ovelhas dele, mas das ovelhas do próprio pai. E aqui nesse salmo, nós vemos Davi se referindo à relação dele com o Senhor, como sendo de um pastor e de uma ovelha. Mas aquilo que Davi fala sobre ele e Deus não se aplica apenas à relação própria dele com o Senhor, mas se aplica também à nossa relação com Deus, onde o Senhor é o nosso pastor e nós estamos nessa relação com Deus. Bem, o nosso salmo, ele vai para além da imagem da relação entre um pastor e as suas ovelhas.
Quando nós falamos do Salmo 23, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Salmo do Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Mas acontece que a partir do versículo 5, há uma segunda imagem, que é Deus se apresentando então como um anfitrião que nos recebe na casa dele. Diante disso, nós temos uma dupla divisão aqui no nosso Salmo. Obviamente que não é uma coxa de retalho, duas partes que não tem nada a ver uma com a outra, que se juntam. Mas são duas imagens que são apresentadas, onde Davi fala a respeito da relação dele com Deus. E naturalmente, então, como de costume, é bom entendermos a estrutura do nosso Salmo. E o nosso Salmo é dividido em duas partes. Primeira parte, nos versículos 1 até o 4, Davi fala da sua relação com Deus como sendo de uma ovelha com o seu pastor. E ele fala dos benefícios de ter Deus como seu pastor. A segunda parte, os versículos 5 a 6, onde ele descreve Deus como um anfitrião que nos recebe na casa dele e nos abençoa de uma maneira grandiosa. Diante disso, vamos então entrar na primeira parte do nosso Salmo e vermos sobre o que Davi está falando aqui para os nossos corações nessa noite. O texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É possível que até descrentes saibam esse versículo, pelo menos a boa parte desse versículo, mas não meditem a respeito das informações que são apresentadas aqui. Eu quero destacar pelo menos 3 pontos aqui, só desse versículo. Já seria um sermão completo, só o versículo 1. Há muitas informações aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é a forma como Davi se refere a Deus. Perceba que o nome Senhor aí, ele está todo em caixa alta, todo com letras maiúsculas. Eu já falei em outros momentos para os irmãos, que sempre que o nome de Deus é apresentado completamente com letras maiúsculas, o nome aqui é o nome pactual com que Deus se revela para o seu povo. Deus, ele era chamado de Deus pelas outras nações, mas havia um nome especial com que ele se relacionava com o seu povo. Deixa-me explicar melhor isso. Possivelmente aqueles que são casados têm um apelido que chamam o outro, não é isso? É só o nome que vocês chamam um ou outro. Ou chamam um pai, chamam um filho chama o pai. São apelidos ou nomes que são próprios da relação daqueles que são íntimos. E o nome com que Deus se apresentou ao seu povo, como um Deus que tem intimidade com esse povo, é o nome que é apresentado aqui. Deus do pacto, o Deus da aliança, o Yahvé. E meus queridos, é importante lembrarmos disso. Porque quando Davi apresenta o nome de Deus, o nome pactual de Deus, ele não está dizendo que Deus é apenas o seu pastor particular. Davi está trazendo consigo tudo aquilo que é narrado na antiga aliança antes dele. Ele se lembra da relação que Deus tinha com Abraão. Ele se lembra do Deus que libertou o povo de Israel lá do Egito. Ele se lembra do povo que foi conduzido por Josué pela ordem de Deus, Deus que deu a terra prometida. Esse Deus com que ele tem uma relação de um pastor com uma ovelha, é um Deus pactual, é o Deus da aliança, é o Deus que tem conduzido o povo dele durante toda a história. Então Davi, ele não pensa que a vida dele com Deus surgiu do nada. Ele traz consigo a fé dos seus antepassados, a fé dos seus pais, a fé dos patriarcas, a fé de todo o povo de Deus em toda a história. É esse Deus da aliança que é o meu pastor. Então, a primeira coisa, o nome que ele se refere a Deus. A segunda coisa é a imagem que ele apresenta a respeito de Deus. Deus como sendo um pastor. Bem, a atividade de ser um pastor era algo muito comum entre os judeus. Era relativamente rentável, mas na mesma medida que você conseguia ter um sustento no cuidado com aqueles animais, era um trabalho extremamente penoso. Os irmãos vão perceber durante a exposição que cuidar de ovelha não é nada fácil. Ovelha não é um bicho tão simples. Aqueles que têm um cachorrinho sabem que não é fácil de cuidar de um cachorrinho, né? Gato é mais tranquilo, né? Gato é desenrolado. Mas ovelha é um bicho muito dependente do seu dono. E ele diz, olha, assim como uma ovelha é dependente do seu pastor para cortar os seus pelos, para dar comida, para dar alimento, eu sou assim para com Deus. Deus é o meu pastor. Eu sou, vamos dizer assim, um bicho que precisa de muito cuidado. Eu sou alguém que precisa de muito cuidado da parte de Deus. Ele está dizendo, Deus é esse Deus da aliança que é o meu pastor que cuida de mim.
Mas ele ainda fala no final do versículo 1: nada me faltará. Esse Deus da aliança, ele é o meu pastor e nada me faltará. Bem, essa tradução ela é muito boa, no sentido de que ela liga muito o texto àquilo que é dito depois. Não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar cuidado. Mas eu creio que a melhor tradução aqui para esse texto, esse versículo 1, é uma tradução mais simples do que aquela que é proposta aqui na nossa tradução. Essa palavra aqui traduzida por nada é literalmente no hebraico a partícula de negação, ou seja, não. E aí perceba como o texto fica bem diferente. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Percebe como fica bem diferente? Se aquilo que não vai me faltar é Deus, o texto não está dizendo que o que não vai faltar é saúde, o que não vai faltar é o dinheiro. E isso fica ainda mais claro quando nós chegamos no versículo 4, quando o salmista fala aqui a respeito do vale da sombra da morte. Você está no vale da sombra da morte, está faltando pelo menos uma coisa, que é paz. Então, você pode ser ovelha desse pastor e passar por lutas, mas tem uma coisa que nunca vai acontecer, é que o pastor não vai faltar. O Senhor, meu pastor, não me faltará. A saúde pode faltar, o dinheiro pode faltar, várias coisas podem faltar, mas adivinha quem não falta? É esse pastor. É ele que cuida da gente como o pastor cuida amorosamente das suas ovelhas. E meus queridos, nós sabemos que uma relação entre nós e um bichinho, um animalzinho, geralmente nós criamos muito apego a eles, né? Quem aqui já teve um cachorro, já teve algum tipo de pet, sabe como nós criamos apego àqueles bichinhos. E assim era um pastor. Um pastor tinha uma relação afetuosa com as suas ovelhas. É um tipo de pet diferente, né? Mas é uma relação afetuosa. E ele está dizendo que Deus tem essa relação afetuosa conosco. A partir do versículo 2, Davi começa a descrever como que se dá esse cuidado pastoral de Deus conosco. Ele destaca 4 coisas. Deus é o nosso pastor? Tá, mas como que isso se aplica de maneira prática? Como que Deus exerce esse pastoreio sobre as nossas vidas? A primeira coisa que Davi mostra é que Deus nos dá o alimento que precisamos. Vejam comigo o versículo 2. Ele, Deus, me faz repousar em pastos verdejantes. Irmãos, ovelha é um bicho, como eu já disse anteriormente, bem complexo. Não é um bicho que come qualquer coisa. Você tem que dar coisa boa para ele comer, senão ele simplesmente rejeita. Ele vai emagrecendo e rejeita a comida ruim. Então, Davi está dizendo que esse pastor, ele cuida para que as suas ovelhas tenham o alimento devido. Ou seja, são pastos verdejantes. É um lugar onde a grama é bem verdinha, onde a ovelha come e se sente saciada. Então a primeira coisa que está dizendo é, Deus exerce seu pastorado nos dando um alimento e um alimento bom. Se temos fome, nós temos aquele que nos dá o bom alimento. Aquele Deus que nos dá aquilo que precisamos. Mas há uma segunda coisa que esse pastor dá. Não adianta só você dar comida para a ovelha. A ovelha bebe alguma coisa. E ele diz, na segunda parte do versículo 2, que Deus dá água também. Dá comida, dá água. Ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Como eu falei, ovelha também, se ela não come qualquer coisa, naturalmente ela não bebe qualquer coisa. Ovelha não gosta de água suja. Então, se você levar uma ovelha para um lugar de água corrente, ela não vai beber, porque água corrente é água suja. Então, o pastor precisa pegar a água e levar até a ovelha. E outra coisa, a ovelha é um bicho muito assustado. Se a correnteza estiver muito forte, ela nem chega perto d'água. E aí a ovelha vai ficar com sede. E, irmãos, vocês já viram, com certeza, vídeos, imagens lá de Israel. É um lugar muito seco. Então, o pastor precisava carregar a água mesmo para dar para a ovelha. Às vezes, uma distância considerável para que a ovelha tivesse aquela água. Águas de descanso. Águas estavam tranquilas. Águas que estão em paz. Águas limpas para que a ovelha beba dessa água. Então, primeiro, Deus dá a comida. Ele dá aqui a água que precisamos, mas há um terceiro aspecto que é destacado no versículo 3, que ele fala que Deus, ele cuida da alma das suas ovelhas. Ele diz no início do versículo 3, refrigera-me a alma.
Até então, você poderia pensar com o versículo 2 que Deus me dá tudo de material que eu preciso. O que eu mais preciso? Comida e bebida, para poder continuar vivo. Mas aqui, a coisa vai mudando um pouco. Porque o cuidado desse pastor não está apenas vinculado ao cuidado material, mas ao cuidado espiritual. Essa palavra aqui, refrigerar, é o mesmo que curar, sarar. Você já teve algum bichinho que se machucou? Você tem que ficar tratando ali até aquele bichinho ficar bom. Então, ovelha constantemente quebra uma pata, algum animal pode morder. E aí, quem que cuida daquilo? Quem é que tem que refrigerar ou restaurar aquele animal? É o pastor. Mas aqui esse pastor, ele não está cuidando só do corpo das suas ovelhas. Ele está cuidando da alma. Algo que ninguém mais pode fazer. O cuidado de Deus é tão amplo que Ele dá materialmente tudo o que precisamos, mas Ele dá também o que nós precisamos espiritualmente. E Ele sabe quando nós estamos com o coração quebrado, quando a nossa alma, o nosso espírito está cheio de rancor, está machucado por aquilo que ouvimos, por aquilo que passamos, por nossas experiências. E esse bom pastor sabe chegar na alma do crente e tratar. Por isso que é estranho quando a gente vê um crente rancoroso, porque o pastor sabe restaurar a alma do crente. O pastor sabe cuidar para que a nossa alma seja bem tratada. Então, primeira coisa, Deus nos dá o alimento que precisamos, nos dá a água que precisamos, Ele cuida ou restaura a nossa alma. E também, em quarto lugar, ainda no versículo 3, esse Deus nos guia pelo caminho correto. O texto nos diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa palavra vereda aqui é o mesmo que um caminho apertado. Sabe o caminho estreito? Já ouviram isso em algum lugar? Um caminho estreito por onde as ovelhas de alguém têm que andar. E ele está dizendo então que o Supremo Pastor, ele não apenas manda as suas ovelhas por essa vereda, mas que enquanto as ovelhas andam por essa vereda apertada, por esse caminho apertado, esse pastor está lá guiando as suas ovelhas. Ele guia pelas veredas, mas não é qualquer vereda, é a vereda da justiça, o caminho de santidade, o caminho para fazer aquilo que é justo aos olhos de Deus. Esse bom pastor, ele vai caminhando, as suas ovelhas escutam a sua voz e o seguem. Mas por que esse pastor faz tudo isso? Ele diz no finalzinho do versículo 3, por amor do seu nome. Eu pensei que esse pastor exercia o pastorado dele por amor a nós. Não, é por amor a ele. E é importante que seja por amor a ele. Por quê? Porque nós somos inconstantes, queridos. Vejam, tem dias que nós queremos ler a Bíblia um tanto. Tem dia que a gente não quer nada. Não quer muitas coisas com Deus. Tem dia que a gente está muito bem, mas tem dia que a gente está muito mal. Nós somos inconstantes. Então é importante que Deus faça o que Ele faz conosco por amor a Ele, que é imutável, do que por nós. Porque se depender da gente, se for por amor a nós, pecadores, que fazemos aquilo que transgride a lei de Deus, nós não seríamos dignos desse cuidado pastoral de Deus conosco. Ele faz tudo isso por amor ao nome dEle. E aí ele fala no versículo 4, que nessa relação de um pastor e uma ovelha, entre nós e Deus, nem sempre tudo é lindo. É bom servir a Jesus, mas nem sempre tudo vai caminhar bem. É o que nós vemos aqui no versículo 4, quando Davi se refere a um momento muito difícil que uma ovelha deve passar. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa expressão aqui, queridos, essa expressão sombra da morte, no hebraico é uma palavra só. E é uma palavra utilizada para se referir a um momento de escuridão perto de morrer. Você já viu o filme quando a pessoa vai morrendo, vai apagando, não é isso? Então, a ideia é basicamente aquilo, aquela escuridão já perto da morte, quando a pessoa está morrendo. Então ele está falando aqui, ainda que eu ande por esse lugar, bem perto da morte, do desespero, da angústia,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum. Eu não preciso temer nada. Por quê? Porque Deus está conosco. E é importante perceber aqui uma mudança que é apresentada aqui no texto. Bem, lembrando, aula simples de português. A terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. E aí, nos versículos 1 a 3, Davi se refere a Deus o tempo todo na terceira pessoa. O Senhor, a terceira pessoa, é o meu pastor. Ele me faz repousar. Ele me leva para as águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Mas perceba, quando chega aqui no vale da sombra da morte, não é mais terceira pessoa, é segunda pessoa. Lembremos que na época de Davi não tinha celular. Porque com celular você pode falar com a pessoa, né? Na segunda pessoa, e a pessoa está a quilômetros de distância de você. Mas na época de Davi, não. Para você chamar uma pessoa de tu, você, a pessoa tem que estar perto. Então, deste modo, o que Davi está deixando claro é que no momento do vale da sombra da morte, Deus não está distante da gente. Ele está conosco. Tu estás comigo. O Senhor está conosco quando passamos pela dificuldade. Às vezes pensamos num Deus que está apenas lá no céu, distante. Nós cantamos, né? Sem se importar conosco. Mas o Deus que é o pastor das ovelhas, Ele está ao nosso lado. Até mesmo no momento do vale da sombra da morte. E veja se não é isso que experimentam vários crentes. Quando nós vamos visitar crentes que estão em estado terminal, e nós conseguimos perceber o pastor ali com aquelas pessoas. Elas têm plena consciência, uma percepção muito nítida que o pastor está ali com eles. Eles estão enfrentando o vale da sombra da morte, a beira da morte, mas o pastor está ali com eles, eles têm uma paz que excede a todo entendimento. E ele ainda fala, no finalzinho do versículo 4, que é tão maravilhoso esse pastorado de Deus sobre as nossas vidas, que esse pastor tem todos os instrumentos necessários para cuidar da gente. Ele fala, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ao que exatamente Davi está se referindo? Bem, um instrumento que todo pastor judeu utilizava para cuidar das suas ovelhas é um pedaço de madeira. Irmãos, com certeza já viram alguma imagem desse tipo. Um pedaço de madeira que na ponta é envergada, como se fosse um anzol, certo? Então, bordão e cajado é aquele negócio todo. Só que o bordão é a parte de madeira reta e o cajado é aquela parte que parece um anzol. Então, o que ele está dizendo aqui? Bem, quando a ovelha precisa que Deus trate com o cajado, Deus tem. Quando a ovelha precisa que Deus trate com o bordão, Deus tem o bordão. Para que então o pastor utilizava o cajado exatamente? Quando a ovelha era muito agitada, vamos dizer assim, e queria fugir dos caminhos das outras ovelhas, o pastor pegava aquele anzol e venha para junto das outras. Ou então quando a ovelha caía um buraco, ele passava o cajado por debaixo dos braços da ovelha, conseguia puxar a ovelha do buraco. Então, ele tem um cajado para poder tirar a ovelha de enrascadas, de dificuldades. Mas esse mesmo pastor tem um bordão. Se com o cajado ele protegia a ovelha, o bordão era um pouco mais complicado. O bordão era literalmente para dar uma pancadinha na ovelha. Deus, quando vê uma ovelha rebelde, Ele disciplina. A Epístola aos Hebreus, Deus diz que Deus disciplina todos aqueles a quem Ele ama. Se nós vivemos em pecado e Deus não nos disciplina, tenha certeza que Deus não te ama. Mas quando Ele disciplina, é porque Ele ama. Então Deus, Ele tem ali aquele bordão para dar uma bordoada na sua ovelha. Mas também o bordão não serve só para dar uma pancada na sua ovelha, mas também para livrar a sua ovelha de inimigos. Lobos, lembram-se? Constantemente pegavam as ovelhas. E aí como é que um pastor protegia as suas ovelhas? Com um bordão, dando pancada no lobo. E ele precisa ter esse bordão para nos proteger. E veja se nós não somos esse tipo de gente. Às vezes nós estamos tão suscetíveis às ações do diabo, né? Tão fracos na fé. O mundo, a carne, e Deus tem o instrumento perfeito
para nos chamar para perto dele, para dar uma pancada se for necessário, para nos livrar das mãos dos predadores, especialmente do inimigo das nossas almas, Satanás. Esse pastor, ele tem tudo quanto é necessário para cuidar das suas ovelhas. Bem, queridos, esse é um momento da exposição que até um judeu concordaria comigo, porque eu falei o que o texto diz. Um judeu concordaria 100% com aquilo que eu acabei de falar, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós lemos a palavra de Deus à luz da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, como lermos esse texto e não vermos escancaradamente a pessoa de Jesus? Quem é que diz que é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas? O próprio Senhor Jesus diz, lembram-se do pastor lá do Salmo 23? Sou eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Tá, eu sou o pastor, tudo bem. Mas o que minhas ovelhas precisam? Elas precisam de comida? É pastos verdejantes, alimento? Pois então, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aqueles que se alimentam de Cristo Jesus jamais voltarão a ter fome. Aqueles que comeram o pão, o maná do deserto, voltaram a ter fome. Mas aqueles que se alimentam de Cristo Jesus jamais voltam a ter fome. É fome que você tem? É um desejo por algo? Cristo tem. É sede? Águas de descanso que você quer? Cristo diz que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, seu interior fluirão rios de água viva. Cristo mata a nossa fome. Cristo mata a nossa sede. E mais, ele nos guia pela vereda da justiça, ou melhor, ainda tem refrigera a minha alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos restaurarei, eu vou cuidar da alma de vocês. Ele ainda diz que esse pastor guia pelas veredas da justiça. Cristo diz que as suas ovelhas escutam a sua voz e o seguem. E seguem por onde, irmãos? Pelas veredas da justiça. Como boas ovelhas de Cristo, nós ouvimos a voz do nosso Redentor. E vale da sombra da morte. Será que ele não falou de dificuldades? No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Do que você tem fome? O que você acha que você precisa mais para além de Cristo? Talvez você diga, pastor, eu estou tão incomodado, mas é porque eu não tenho aquele carro ainda. Pastor, eu estou incomodado, mas é porque eu não tenho o salário que eu quero ainda. Pastor, eu estou incomodado, mas é porque eu não casei ainda. Pastor, eu estou incomodado por diversas coisas. Mas o crente, ele pode ter a plena satisfação pelo fato de ter Cristo como seu Salvador. Aqueles que têm Cristo não lhes falta absolutamente nada. Somos completamente saciados por Cristo. Ele nos alimenta, Ele nos dá de beber. Ele diz, o meu corpo é o pão que vocês precisam. O meu sangue é a bebida que vocês precisam. Enquanto, irmãos, o nosso coração está ansioso, almejando por coisas lá fora, o que vocês acham que irá satisfazer vocês? Lembram-se de Salomão? Ele tentou de tudo para poder saciar a alma dele. Por meio do contato íntimo com mulheres, por meio de dinheiro, por meio de estudo, tudo, absolutamente tudo aquele homem tentou. E ele diz, é vento, é vaidade, não vale nada, tudo isso destituído da presença de Deus. Por que nós vemos tantas pessoas cheias de dinheiro e completamente vazias? Porque elas não têm aquele que sacia a alma do homem, que é Cristo Jesus. Meus queridos, há dentro do homem, aqui numa frase minha, de Blaise Pascal, dizia que há um vazio tão grande dentro do homem, que é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Enquanto Cristo não preencher o seu coração, enquanto Cristo não for suficiente para você, você vai continuar com fome. E o mundo tem muitas coisas para dar. Ele vai dar carro. Vai ser legal por uma semana, um mês, no máximo. E depois não tem mais a graça, né?
Você pensa, não, quando eu formar, aí sim. Você formou 1 ano depois, você diz, formei, né? E tudo na vida é assim. Tudo veio para ser passageiro. Porque nós só somos verdadeiramente saciados ao lembrarmos de Cristo, aquele que é o pastor da nossa alma, que nos alimenta diariamente. E é dele que nós precisamos. Tudo quanto o mundo oferece é como um chiclete. Todo mundo já mascou chiclete aqui, né? É docinho no início, mas depois fica amargo, fica sem graça. E tudo que você quer é cuspir aquele negócio, se livrar daquele negócio. E é assim as coisas que Satanás e o mundo oferecem. Você vai se divertir por alguns minutos, mas depois virá um vazio infernal na sua alma. Principalmente se você for um crente. Se você comete pecado, se você faz aquilo que é a transgressão da lei de Deus, vai vir um amargor terrível na sua alma. Uma fome de justiça, uma fome de purificação, um desejo para que Deus, em Cristo Jesus, purifique a sua alma, porque só esse pastor pode purificar você. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos dá de beber, é Cristo Jesus e apenas Ele. Mas o texto continua, e chegamos na segunda parte do Salmo, onde Davi se refere a Deus como um anfitrião que nos recebe na casa dele. Vejam comigo o versículo 5. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A coisa vai ficando meio estranha aqui nessa primeira coisa. Ele fala 3 coisas, essa é a primeira. A ideia é basicamente o seguinte: nós chegamos na casa de Deus e Ele mesmo, pessoalmente, preparou uma mesa para a gente. Uma mesa para que a gente possa se banquetear. Mas que quando a gente chega nessa casa de Deus, nesse local, tem uns adversários lá. É a pessoa que você estranha? Você já foi num lugar para comer e tinha alguém que você não gostava lá? Chega a fome e passa, né? Mas a ideia aqui não é que o adversário vai estar lá para poder sentar com você na mesa e se deleitar na mesa com você. Mas esse adversário está ali para ver como você está sendo honrado e cuidado por Deus. Então, os adversários estão olhando como Deus está cuidando da gente. Essa é a imagem aqui. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E Deus nos recebe com tanta honra, queridos. E ele diz mais 2 imagens, são 3 imagens. Primeiro, nós entrando na casa, nós estamos entrando e sentando na mesa dele, na casa de Deus. A segunda imagem, ele diz: unge-me a cabeça com óleo. Deus derramando óleo sobre a nossa cabeça. O que exatamente ele está se referindo? Quando nós vamos em uma festa chique, elegante, a gente pega aquele nosso bom perfume e passa para ir cheirosão, né? Mas naquele tempo não era assim. Um dos tratos de boa recepção em um local, em uma festa, era que o anfitrião derramava óleo sobre a cabeça do seu convidado, para que então aquele cheiro exalasse e todo aquele local ficasse muito cheiroso. Quando você gostava muito de alguém, você fazia isso. Lembra-se da mulher pecadora que derramou óleo sobre a cabeça de Cristo? Ela estava dando boas-vindas a ele. Eu amo você. Eu te amo, Senhor. E esse Deus aqui, esse pastor, esse anfitrião, está derramando o óleo dele sobre a nossa cabeça. Mas há uma terceira imagem que ele diz: o meu cálice transborda. Bem, você já foi em uma festa de alguém que essa pessoa gosta muito de você, e a pessoa diz assim: olha, não deixa faltar nada naquela mesa. Bem, a atividade pastoral tem as suas dificuldades, os labores, mas tem também as suas vantagens. E eu aprendi quando eu era presbítero, uma coisa que eu percebi é que na mesa do pastor, no casamento, nunca falta comida. Aí fica a dica: ficar sentado perto do pastor, que geralmente o noivo diz: olha, não deixa faltar lá nada na mesa do pastor, faz com que sempre tenha comida lá. Então a ideia aqui é que nós somos recebidos pelo Senhor e nós temos um cálice, não é aquele copinho plástico branco não, viu, que não vale para nada. É um cálice bonito, para a gente poder beber um bom vinho, que naquele tempo era uma referência de alegria. Vinho simbolizava alegria entre os judeus.
E aí você tem um cálice. Mas só que você está sentado na mesa, tem um cálice, e do seu lado tem um servo. E aí você bebe um pouquinho do vinho, e aí o servo põe mais um pouquinho. Você bebe um pouquinho do vinho, o servo põe mais um pouco. De tal forma que você não tem percepção que o vinho baixou naquele copo. Há tanta provisão, há tanto cuidado, que o vinho começa a transbordar do copo. Você já pegou um copo bem cheio, que você segura assim, né? A ideia é essa. É que se Deus nos abençoa tanto, irmãos, Ele vai dando tanta provisão, tanto cuidado, tanto amor, que esse cálice transborda. Ele diz, para esse aí, não deixa faltar nada. Para esse aí, que é meu, minha ovelha, esse você vai cuidar diferente. Cuida deles. E aí ele conclui no versículo 6, falando da síntese desse cuidado de Deus em relação a ele. Ele fala, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Percebam duas palavras que Davi utiliza aqui no versículo 6. Bondade e misericórdia. Essas duas palavras aparecem diversas vezes em todo o Antigo Testamento. Bom é uma referência a um atributo de Deus, bondade, a palavra tov no hebraico, mas também tem misericórdia. Misericórdia é uma palavra muito especial em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, que é a palavra hesed, que é uma ação graciosa de Deus para com uma pessoa. Lá no livro de Ruth aparece diversas vezes essa palavra. Mas essas duas palavras, quando elas aparecem juntas, invariavelmente, ela está se referindo a uma ação de Deus para com aqueles que pertencem a Ele. Deus nunca age com bondade e misericórdia sobre a vida daqueles que não pertencem a Ele, sobre a vida daqueles que não são suas ovelhas. E Davi está dizendo então que a bondade e a misericórdia de Deus, certamente, ou seja, sem dúvida alguma, me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra seguir aqui também pode ser traduzida como perseguir. Sabe aquelas armas, aquele tiro que sai perseguindo outro jato? Tem, né? Não sei exatamente a palavra que utiliza, né? Que vai seguindo, teleguiado, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? A ideia é que a bondade e a misericórdia de Deus vai nos perseguir todos os dias da nossa vida. Você já teve aquele dia ruim? Você disse, meu Deus, eu só quero dormir para que o dia acabe. Eu não aguento mais. Esse dia já deu o que deu. Pois até nesse dia, a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre as nossas vidas. A bondade e a misericórdia de Deus não está só nos dias em que nós celebramos, irmãos. No dia em que nós festejamos, no dia da vitória, mas no dia da derrota, a bondade e a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Não pense que há um dia sequer da sua vida, a ovelha de Cristo, que a bondade e a misericórdia dele não esteja sobre a sua vida. E nós podemos confiar nisso todos os dias da nossa vida. E ele conclui falando como que ele vai agir conosco, como que esse anfitrião vai agir conosco. Ele fala, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos lá, o raciocínio é bem simples. Nós somos recebidos por um anfitrião. Bem, eu já fui recebido aqui na casa de vários irmãos. E fui muito bem recebido. Graças a Deus. Mas então o que você acharia se eu dissesse, fulano, cheguei aqui, pronto, vou ficar por aqui agora. Vou morar o resto da minha vida aqui agora. Quer dizer, pastor, ó, veja bem, eu gosto muito do Senhor, mas tudo tem limite. Vai para tua casa, pega a pista, né? Você precisa do seu canto. Porque nós não queremos alguém todos os dias da vida dele na nossa casa. Mas tem alguém que quando chega na nossa casa a gente não reclama, via de regra. A gente gosta de ter na nossa casa, que são os filhos. Filho a gente não expulsa de casa. Quer dizer, alguns precisam ser expulsos, né? Para virar homem, né? Tomar jeito. Mas geralmente o pai tem prazer na presença do filho dentro da sua casa. Quem é um anfitrião que nos recebe na casa dele? Derrama o óleo sobre a nossa cabeça, faz com que tudo que nós precisamos tenhamos, o cálice transborda, e a gente pode morar na casa desse anfitrião todos os dias. É o pai. É só um pai que recebe assim. E veja se não foi isso que Cristo prometeu para a gente. Primeiro, ele nos promete um grande banquete. Ele nos promete uma grande festa.
Como que termina Apocalipse? Celebração, festa, bodas do Cordeiro. E nós somos chamados, irmãos, para essa celebração com uma mesa gloriosa. Uma mesa muito bem servida, onde não falta nada, onde o cálice de cada crente transborda. Essa será uma mesa que não o pastor Bruno ou qualquer outro pastor irá celebrar com o povo, mas será a mesa onde o Supremo Pastor vai se assentar com as suas ovelhas e servi-las de maneira abundante. É essa a imagem que está sendo trazida aqui. Um local onde nós vamos, não para passar um dia de festa, não é só 2 dias de festa, 2 dias de festa é muita coisa, né? Mas é para todo o sempre. Há uma casa que é preparada por esse anfitrião. E não foi isso que ele disse? Eu preciso ir, que eu vou preparar morada para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Então, um ponto aqui do Salmo é dizer que enquanto estamos aqui, o pastor dá tudo quanto nós precisamos. Veja que não tem nada de muito sofisticado. A comida, a bebida, mas ele não garante aqui você andar num carrão. Ele não garante uma mega casa. Mas tudo quanto precisamos, esse pastor providencia. Mas ele não providencia só nessa vida, mas há uma promessa para a vida eterna. Um local onde habitaremos para sempre, onde o bom pastor vai nos servir, onde nada vai voltar para a gente, e os nossos adversários, aqueles que perseguiram a igreja de Cristo, aqueles que mataram os crentes, assim como o livro do Apocalipse diz, que os martirizados clamam ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando os perversos irão pisar a tua igreja? Todos os inimigos da igreja de Cristo vão ver a igreja sendo honrada, sendo abençoada, não pelo mérito da igreja, mas pelos méritos do Supremo Pastor. Nós estamos tão unidos ao pastor que é impossível nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada! Quem nos separará desse pastor? Nada! Nem a luta, nem o vale da sombra da morte pode nos separar dele. Porque quando estamos no vale da sombra da morte, tu estás comigo. E queridos, nós aguardamos os céus se abrirem, as mansões celestiais serem apresentadas para nós e vermos o Supremo Pastor. O dia de alegria eterna, o dia onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não terá mais vale da sombra da morte. Apenas um cálice que transborda todos os dias. A nossa expectativa é essa. Quero concluir a exposição desse salmo trazendo algumas aplicações. A primeira dela é que nós precisamos nos lembrar sobre quem esse salmo está dizendo, sobre quem esse salmo está falando. Está falando sobre o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, viveu entre nós, em tudo semelhante a nós, exceto no fato de que ele nunca pecou. Morreu na cruz do Calvário. Ressurgiu ao 3º dia, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E a nossa expectativa é da volta desse pastor. Esse pastor, enquanto ele está num alto e sublime trono, ele cuida da gente. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, ainda que em dias difíceis. Ele nos leva para junto de águas de descanso, ele refrigera a nossa alma. Esse pastor nos guia pelas veredas da justiça. E o que nós precisamos é ouvir a voz de Cristo. Nós precisamos encontrar nele toda a paz que a nossa alma precisa. Por isso, servo de Cristo, não procure algo como se você não tivesse. Vocês já passaram pela situação? Já aconteceu comigo isso. Você está com a chave na mão e você está pela casa procurando a chave de casa? Ainda bem que eu não sou tonto sozinho, né? Assim é o crente. O crente que tem Cristo e tem um coração que é ansioso, que quer alguma coisa como se isso trouxesse alegria, ele não sabe que já encontrou a maior alegria que um homem pode ter, que é ter Cristo Jesus. Você não precisa ter fome imaginada, você tem Jesus. O crente, não estou dizendo que você vai ser medíocre, não é esse o ponto.
mas não viva como se a alegria só dependesse daquela conquista que ainda virá. A alegria já veio por meio da conquista que Cristo deu na cruz do Calvário para todos nós. É essa a alegria do crente. É assim que o crente é saciado, a olhar para a cruz do Calvário e ver o Senhor Jesus Cristo derramando seu sangue por ele. E também lembrando que ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, ó cristão, olhe para esse salmo e veja a pessoa e a obra de Cristo. Aquele que prometeu que haveria de voltar, que nos prepararia morada e que nós estaríamos com ele durante toda a eternidade, onde habitaremos para sempre na casa dele. Estaríamos celebrando com o nosso rei, com o nosso pastor, com o nosso profeta, com o nosso sacerdote, com o amado da nossa alma. A segunda aplicação que eu quero trazer é que na caminhada com Cristo nem sempre tudo é lindo. Não é uma estrada que só tem florzinhas. Às vezes tem um vale da sombra da morte. Todo crente, por mais fiel que seja, ele pode passar por dias difíceis. E é possível que você tenha chegado aqui nessa noite com uma alma que precisa ser refrigerada, com um coração quebrado, passando pelo vale da sombra da morte. Mas esse mesmo pastor disse: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco. Por isso não desanime. Ainda que os dias estejam difíceis, que os seus olhos estejam fitos no dia da celebração, quando ele nos receberá como anfitrião na sua morada celeste, onde estaremos na Nova Jerusalém. Padecemos aqui, sim, passamos por lutas, mas sabemos que esse pastor não vai deixar com que a nossa alma seja destruída. Afinal de contas, ele tem todos os instrumentos necessários para cuidar da gente. Se estamos escapando, ele puxa. Se estamos praticando pecado, ele dá a pancada. Se é Satanás que vem contra nós, ele tem o seu bordão para nos proteger. A palavra de Deus diz que aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno nem toca, porque nós pertencemos a Cristo. E Satanás não tem poder absolutamente nenhum sobre nós, exceto se o Senhor conceder a Satanás, tal como fez no caso de Jó. Nós confiamos no Supremo Pastor. Nós confiamos naquele que cuida das nossas almas. Bem, terceira aplicação que eu quero trazer é que nós precisamos olhar para esse salmo não apenas dentro do contexto imediato em que vivemos. Lembrado que o Senhor é nosso pastor, que ele dá tudo o que precisamos, é muito bom. Mas nunca leia esse salmo, a primeira parte desse salmo, sem ler a segunda. Davi fez a coisa perfeitinha. Afinal de contas, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele trouxe a imagem de Deus como pastor, mas ele trouxe a imagem de Deus como anfitrião. E Davi trouxe essa imagem para nos lembrar do que aguarda os crentes, do que nós podemos esperar. E o que nós esperamos é o lugar onde habitaremos para todo sempre. O local para onde o nosso pastor nos leva, as veredas da justiça que nos conduzem até as mansões celestiais. O local onde teremos uma mesa farta, onde os inimigos da igreja haverão de ver as ovelhas de Cristo celebrando junto com ele. Por isso, meu irmão, nunca esqueça da promessa que você tem em Cristo, de uma casa onde você habitará para todo sempre, onde o seu cálice sempre estará cheio, onde a sua alegria sempre será plena no seu coração. A quarta e última aplicação, eu preciso me dirigir a você que está conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você diz: pastor, esse texto se aplica muito bem, ou então é muito bom, tudo que está sendo dito aqui é muito bonito, né? Deus cuida da gente, ou que bom, né? Mas deixe-me dizer, se Cristo não é o seu pastor, outras coisas estão te pastoreando. Deixe-me deixar claro. Se Jesus não é o seu pastor, o dinheiro é o seu pastor. Se Jesus não é o seu pastor, são os influenciadores digitais que são os seus pastores. Se Jesus não é o seu pastor, é político que é o seu pastor. Porque o seu coração, como um homem, almeja pelo pastorado.
Você quer alguém a quem seguir. Veja se não é assim. Nós queremos cortar o cabelo igual a alguém. Nós queremos ser parecidos a alguma pessoa. É porque nós queremos seguir alguém. Nós queremos seguir um pastor. E se você não tem seguido a Cristo, o caminho, a vereda por onde você tem andado, conduz à perdição. E tudo que os pastores desse mundo oferecem é lixo. Tudo que os pastores desse mundo oferecem é como um chiclete que você vai mastigar, vai enjoar e vai cuspir, porque não tem como saciar a sua alma. Não vai acabar com sua fome, não vai acabar com sua sede, porque só Cristo Jesus é aquele que sacia a nossa alma. E é esse mesmo Jesus que se apresenta hoje, nessa noite, dizendo: se arrependa dos seus pecados e encontre o verdadeiro pastor, o supremo pastor, Cristo Jesus. Porque enquanto você não caminhar pelas veredas desse pastor, você caminha a passos largos para a perdição. Você estará naquele dia, não assentado na mesa, mas você estará do lado dos adversários da igreja, vendo todo o povo de Deus sendo abençoado pela graça de Cristo Jesus, não pelos méritos desse povo. Mas o anfitrião lhe chama nessa noite: se arrependa do seu pecado e se assente na minha mesa. Tenha a esperança de se assentar na minha mesa. E a bondade e a misericórdia desse bom pastor lhe seguirão todos os dias da sua vida. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, para que você se renda ao Senhor dos Senhores, ao Supremo Pastor. Arrependa-se, creia no Evangelho, e você será como uma das ovelhas de Cristo. Os puritanos diziam que as ovelhas de Cristo tinham duas marcas, uma no ouvido e outra no pé, porque as ovelhas de Cristo sabem ouvir a voz do Supremo Pastor. As ovelhas de Cristo seguem esse bom pastor, feliz, e ele vai caminhando, nós vamos caminhando atrás dele, porque ele é o nosso protetor, ele é o nosso provedor, ele é o amado das nossas almas. Vamos orar? Bom pastor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos consola com teu Santo Espírito, que nos conduz em Cristo Jesus. Nos perdoa, Senhor, quando nós buscamos satisfação para a nossa alma em outras coisas que não no Senhor. Perdão, Senhor, quando damos ouvidos a pastores mundanos, quando queremos nos vestir como eles, falar como eles, viver como eles. Ó Senhor, que queiramos ser como o Senhor é, santo, puro, cheio de graça, amoroso. O Supremo Pastor nos faz mais parecidos contigo, nos faz caminhar pelas suas veredas, com veredas justas. Põe os nossos olhos na esperança da glória eterna, no dia em que habitaremos para sempre contigo. Estaremos contigo todos os dias, Senhor, e veremos o Senhor face a face. Senhor, se há alguém no nosso meio que tem seguido os ruídos desse mundo que não acaba com a nossa fome, que não sacia a nossa sede, que eles possam encontrar o manancial de água viva nessa noite. Que eles possam se alimentar do pão vivo que desceu dos céus. Que eles possam se assentar, desejar se assentar na mesa do Cordeiro, para celebrar, junto com todo o povo de Deus, a vitória do pastor. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.